E aí, Maço, bora bater um papo? No vídeo de hoje eu quero abrir com vocês os bastidores de um atendimento. Eu não quero falar sobre manobras, tá? Sobre o que acontece na maca, mas eu quero compartilhar todo o passo a passo que existe antes da massagem, durante a sessão e também depois da massagem. E esse tipo de conteúdo você não vai encontrar em nenhuma apostila. Sabe por quê? Porque ele foi sendo construído e lapidado na prática, no dia a dia de atendimentos. Com testes, erros, acertos, muita observação e principalmente ajustes no meio do caminho. São muitos anos, gente, vivendo a massoterapia de verdade. E aqui vai ter tudo aquilo que ninguém me ensinou quando eu comecei, mas depois de milhares de atendimentos eu percebi que fazia toda a diferença e faz até hoje. Meu nome é Natasha Souza, sou terapeuta integrativa, massoterapeuta, professora de massagens e de yoga. E antes de começar, eu quero fazer uma observação muito importante aqui. Tudo que eu vou compartilhar nesse vídeo é a forma como eu construí os meus atendimentos. Isso não significa que exista um único jeito certo de atender. Cada profissional vai desenvolvendo a sua identidade, vai lapidando a sua realidade, ao seu espaço, ao público que atende. Eu só quero compartilhar com vocês uma coisa que funcionou para mim e quem sabe isso possa trazer algum insight para vocês também. E eu pensei muito antes de gravar esse vídeo e abrir esse passo a passo com vocês, porque existem coisas que a gente vai construindo aos poucos, dentro da nossa própria prática, né? E acabam se tornando muito particulares do nosso trabalho. Mas o intuito desse vídeo é justamente somar na sua vida, Maço, fortalecer a nossa troca por aqui. Então, se você está começando a estruturar os processos do seu negócio, esse vídeo é para você. Ou se você já atende e, assim como eu, sempre acredita que podemos aprender cada vez mais, esse vídeo também é para você. Porque uma coisa que eu aprendi é que processos são tão importantes quanto a técnica. E vai por mim, tá? Quando você tem uma equipe, isso se torna ainda mais importante. É imprescindível que existam etapas bem definidas, que cada pessoa saiba o que precisa ser feito e em que momento, de que forma e qual a experiência que aquela empresa quer entregar para o cliente. Porque tem uma tecla que eu sempre gosto de bater aqui, quem assiste os vídeos sabe. Você não é só massoterapeuta, você também é empreendedor, empreendedora. E os processos, eles fazem parte de qualquer empresa bem organizada. Não existe nenhuma empresa que seja consistente e que cada pessoa faz tudo de um jeito diferente, que cada atendimento acontece de uma forma que ninguém sabe exatamente qual é o próximo passo. Os processos, eles trazem organização, trazem segurança, facilitam treinamentos de uma equipe e, obviamente, diminuem também os nossos erros. E ter cada uma das etapas do nosso atendimento definidas faz com que a gente consiga manter a qualidade da experiência independentemente de quem esteja executando cada etapa. E mesmo que hoje você trabalhe sozinho ou sozinha, como eu trabalhei por muitos anos, ter esse processo bem definido facilita muito a nossa rotina, porque a gente não precisa ficar dependendo o tempo inteiro da memória. A gente vai saber o que precisa acontecer desde o primeiro contato até o encerramento daquele atendimento. Por isso, hoje eu resolvi abrir para vocês exatamente isso. E vamos combinar, né, Maço? A massagem começa quando as mãos tocam no cliente, mas o nosso atendimento, começa muito antes disso. Já pega aí papel e caneta e vem comigo porque esse vídeo tá massa. E já vou te avisando que aqui a gente não vai pular etapa não. A gente vai começar do começo, desde a primeira mensagem que o cliente te manda. Porque muitas vezes o nosso atendimento começa por uma mensagem. Uma mensagem que chega pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Uma mensagem que a pessoa manda perguntando sobre o seu serviço, sobre como funciona. E eu gosto muito de pensar que antes de uma pessoa comprar uma sessão, ele está comprando confiança. E confiança, vamos combinar, que começa na nossa comunicação, vocês concordam? A forma como a gente responde uma mensagem já faz parte da experiência do cliente. E o que eu posso compartilhar com vocês sobre essa parte é que atendimento de qualidade também começa no envio das informações. E assim, eu já fiz vários testes aqui, tá? Nessa etapa. Eu já fiz catálogo, já fiz portfólio, já fiz PDF bonito com a identidade visual.
e com vários protocolos, enfim, e tudo funciona. Dependendo do seu negócio, vai funcionar muito cada uma dessas formas de comunicação, mas eu vou ser muito sincera com vocês. O que mais funcionou para mim, para o meu negócio, que enchia a minha agenda, era uma mensagem simples, um texto escrito no próprio WhatsApp, muito parecido inclusive com o que eu mando para as pessoas que têm interesse em realizar os cursos que eu faço de forma presencial ou online, porque a pessoa não precisa baixar nada dessa forma, sabe? Ela abre a conversa e já tá lá, já tem lá todas as informações. E ó, eu não sei vocês, tá? Mas eu vou confessar uma coisa, eu mesma às vezes, quando recebo 5 PDFs para baixar, eu já fico, depois eu baixo, nem sei se tem armazenamento para isso, depois eu vejo. Pois é, eu sei que com as pessoas que recebem as informações também é assim. Os catálogos funcionavam também, mas os retornos eram mais demorados e a maior parte das vezes as pessoas não respondiam. Então, isso eu estou compartilhando que foi o que funcionou melhor para mim, tá? Não quer dizer que catálogo não funciona, mas realmente é uma coisa que na prática deu mais resultado para mim. Vou até deixar em algum lugar aqui um exemplo muito parecido com a mensagem que eu utilizo de atendimentos, né, para às vezes servir aí de inspiração para alguém, adaptando a realidade de cada um. Então a pessoa, ela já chegava sabendo que tinha esse momento. E claro que se a pessoa perguntasse sobre uma determinada técnica, eu não hesitava em responder. Eu só não via necessidade de fazer isso em todos os atendimentos, antes das pessoas perguntarem. E a maior parte das pessoas não perguntavam, agendavam e no momento da avaliação ficavam sabendo. E fluía muito bem assim. E eu gosto dessa organização porque ela diminui a ansiedade. Quando a gente explica o que vai acontecer, o cérebro deixa de tentar lidar com o desconhecido. E previsibilidade gera segurança. Um corpo que se sente seguro começa a relaxar antes mesmo de chegar na sessão. Então guarda isso, porque isso vai nortear todo esse passo a passo, gente. Previsibilidade, já anota essa palavra. Quando a gente já conta o que vai acontecer quando a pessoa chegar, ela já vai chegar sabendo. Ninguém vai ser pego de surpresa para sentar na sua frente e precisar fazer uma avaliação, ter que conversar com você. Tudo vai ser muito bem previsível. Tudo vai ser muito bem explicado durante todo esse passo a passo. E aqui é a etapa que muita gente já me perguntou sobre isso. Vale a pena cobrar um sinal para agendar? E vou contar para vocês a minha experiência. No começo eu não cobrava e nunca tive grandes problemas com isso. Depois, quando a agenda começou a ficar mais disputada, poucos horários disponíveis, eu comecei a pedir a reserva de vaga. Então, as duas formas funcionaram bem para mim. Nunca aconteceu de alguém deixar de agendar porque precisava pagar 50% da sessão. Se a pessoa quer aquele atendimento, ela não se importa em ter que fazer aquela reserva. Vocês concordam? A reserva ajuda sim para resguardar os nossos horários, diminuir um pouco os cancelamentos de última hora, os bolos, né? Então, sobre isso, sobre cobrar essa porcentagem no ato do agendamento, adapte essa decisão à realidade do seu trabalho. Se hoje faz sentido não cobrar, tudo bem. Se a sua agenda já está mais concorrida, talvez seja o momento de começar a pedir um sinal sim. No fim das contas, as duas estratégias funcionaram muito bem por aqui em momentos diferentes da minha trajetória. Então, depois que a pessoa escolhia o atendimento, fazia o agendamento, eu mandava uma outra mensagem. Essa mensagem, eu chamo ela de seu momento. É uma mensagem simples também, que eu vou deixar aqui para vocês. Nela tem data, horário, endereço, orientações sobre vestimenta, uma para homem, uma para mulher, e dependendo da sessão eu mandava alguma orientação mais específica. Mas uma coisa, tá, que eu evitava era ficar mandando aquele tanto de mensagem picada, umas 5 mensagens, uma com horário, uma com informação do local. Não, eu fazia a mensagem uma só e mandava. Aquele ali era o último contato que eu tinha com o cliente até um dia antes da sessão, que vem outra etapa desse passo a passo. Um dia antes da sessão, eu mandava uma mensagem confirmando o horário. E vou contar uma coisa para vocês. Durante muitos anos, eu fiz isso tudo sozinha. Teve alguma
época que eu tive pessoas me ajudando também, porque não era só eu que atendia, e isso facilitou muito a minha vida, mas a maior parte da minha trajetória sempre foi só eu também. Eu sei que é uma dinâmica que exige uma demanda de atenção e de tempo. Quando a gente fala que é massoterapeuta, parece que a nossa profissão é só fazer massagem, mas fazer massagem acaba que é a parte mais fácil da equação, porque foi a que a gente escolheu. Não é? E muitas vezes é nessa parte que a gente se encontra, quando a gente toca, quando começa o processo da massagem. E eu super te entendo, Márcio, se você pensar assim, que tudo sobrecarrega muito, menos a massagem. Só que junto com a massoterapia vem muitas outras responsabilidades, vem muitas outras obrigações que alguém precisa fazer. Responder cliente, cuidar do financeiro, comprar material, fazer divulgação, resolver problema. E principalmente no começo a gente precisa aprender um pouquinho de tudo. Mas quanto mais organizado for o nosso negócio, quanto melhor forem definidas cada uma das etapas desse processo, vou contar para vocês, fica menos pesado. Eu não vou falar que fica super leve não, tá? Porque a gente vai continuar precisando fazer tudo, mas a gente vai dar conta. E eu falo isso com vocês porque eu dei conta, e essa organização foi muito importante para eu ter dado conta. Pessoal, eu atendia de terça a domingo, 5 pacientes por dia. Eu precisava ter tudo organizado, porque se não tivesse, aí eu não ia dar conta mesmo. Só que essa organização fez com que tudo fluísse bem. E quando eu coloquei no papel o passo a passo dessas etapas, eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque a gente pode escolher trabalhar com massagem porque a gente quer empreender, porque a gente quer ser autônomo, ter uma outra fonte de renda, independência financeira, e não tem problema nenhum, isso a gente pode querer. Só que junto com isso, precisa existir uma vontade genuína de cuidar. Você pode ter encontrado a massoterapia por vários motivos. Só que se cuidar não vier acompanhado desses motivos, o desejo de verdade de servir o outro, gostar de gente, sempre vai ficar faltando alguma coisa, porque massagem é cuidado, é serviço mesmo. A gente trabalha com pessoas, né? E pessoas percebem quando esse cuidado é verdadeiro, quando ele é genuíno. Depois que a gente fez todo o passo a passo de agendamento, finalmente recebemos o nosso cliente. E não precisa nem falar sobre pontualidade, né? Acho que isso aí já é básico demais, né? Dispensa comentários. Mas, espaço limpo, organizado, a gente já precisa estar apresentável, porque a partir do momento que o cliente chega, a atenção precisa estar nele, não dobrando toalha. E antes mesmo da gente falar qualquer coisa, a sala já está comunicando cuidado, profissionalismo, né? E um ponto importante aqui, unha. Gente, unha não precisa estar pintada, estar feita, mas ela precisa estar limpa. Inclusive, essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Cortadas, lixadas, a gente trabalha com toque, né? E conforto também tá nesses detalhes. Outra pergunta que eu recebo muito é sobre atender de jaleco. Eu já atendi de jaleco. Para mim não foi confortável. E a resposta é essa, eu acho, né? Se você gosta e se sente confortável, use. Né? Depende muito do tipo de atendimento que a gente realiza, eu acho, não é uma coisa que vai funcionar para todo mundo. Por exemplo, eu não me adaptei porque eu trabalho muito com antebraço, às vezes com o cotovelo, trabalho muito no chão, realizando massagens no tatame que exigem um outro movimento que o jaleco limitava muito. Para mim não funcionou. Então, eu sempre procurei peças que me deixassem confortáveis e que não atrapalhassem nos meus atendimentos. Inclusive, gente, são roupas diferentes das que eu uso para gravar vídeos aqui no YouTube. As roupas aqui eu penso mais em um cenário, nas cores, né? Alguma coisa que mais, assim, remeta ao relaxamento que eu tô querendo transmitir. Mas para atendimentos, mesmo pro dia a dia, eu busco roupas que, assim, tem funcionalidade ali. O que sempre funcionou para mim foi o uniforme. Até porque não era só eu tinha outras massoterapeutas na minha equipe também. E eu gosto muito da ideia de criar identidade visual para o negócio. Então as pessoas começavam a associar a imagem ao trabalho, né? Passa mais credibilidade também, resolve um problema que às vezes parece que é pequeno, mas não é, né?
Não é. Ter que ficar escolhendo roupa todo dia, a gente sabe que cansa, é canseira. Então já ter um uniforme definido ajuda muito. E até antes de ter uniforme, eu já tinha roupas que eram definidas para atendimentos. Então eu basicamente repetia as mesmas peças todas as semanas e elas passaram a ser a minha roupa de atendimento. E funcionava muito bem também. E a gente sabe que a imagem pessoal também comunica, né? Muitas vezes, antes de experimentar a qualidade do seu toque, aquele cliente já começa a criar uma percepção sobre você pela forma que você se apresenta. Olha só, e na nossa área, eu acho que quanto mais profissional nós formos, mais fácil vai ser a nossa vida também. Então vamos lá, recebemos o cliente. Vamos supor aqui que você é o meu cliente. Você chegou, eu falei, pode se sentar. E comecei a te fazer as perguntas. Beleza, você tá lá respondendo. Só que você não tá sabendo direito onde aquilo lhe vai dar. E agora olha a diferença. Se eu te recebo e falo assim, olha, agora nós vamos fazer uma avaliação, que é uma breve conversa para a gente alinhar as expectativas, para eu entender qual é a sua busca, né? Saber como eu posso te ajudar da melhor forma hoje também. Só isso. Viram? Como uma coisa simples muda completamente a forma de condução? Você não chegou achando que vai deitar direto na maca, ou então que a gente vai conversar sem você entender direito o que está acontecendo. Você sabe exatamente tudo o que está acontecendo ao longo da sessão. E isso também diminui um pouco a ansiedade da sessão. Toda vez que o cérebro deixa de tentar lidar com o desconhecido, gera segurança para ele. O tempo inteiro a gente precisa fazer com que aquele corpo comece a se entregar antes da maca. Então depois que a gente explica o que vai acontecer, a gente senta e ali vai começar uma troca. E nessa troca tem olho no olho, escuta ativa. É um momento onde a gente realmente vai prestar atenção naquela pessoa, não só para encher uma ficha. Eu estou observando a sua respiração, estou tentando entender quem está ali na minha frente, qual é a história daquela pessoa, para saber como eu posso ser contribuição. Eu preciso entender se existe alguma contraindicação sobre alguma técnica que eu quero utilizar. Precisei fazer uma leve mudança aqui de cenário, porque a minha filha me chamou, pausei o vídeo e quando eu voltei, estava batendo sol onde nós estávamos. Então já mudei de lugar e bora continuar nosso papo. Vocês concordam comigo que escutar também é uma forma de cuidado? E muitas vezes, antes mesmo de precisar de uma técnica, algumas pessoas precisam sentir que realmente foram ouvidas. Tem uma frase que eu gosto muito e essa vale a pena anotar, tá? Não existe fidelização sem relação. Tem um vídeo aqui sobre como fidelizar clientes que a gente aprofunda um pouco mais. Mas a gente só é fiel a algo que existe. A gente só é fiel a uma relação que existe. Relação de marido e mulher, relação profissional, relação de amizade. Independente da relação, a fidelidade está atrelada à construção de uma relação. E essa relação, ela não acontece por acaso. Porque muitas vezes o que as pessoas precisam é alguém que escuta com atenção o que ela está falando. E quando a gente escuta de verdade, a resposta muda, o atendimento muda, até a experiência daquela pessoa vai mudar. E aqui a gente pode fazer uma observação muito importante, tá? Criar uma relação não significa ficar forçando intimidade, não significa decorar técnicas de fidelização, não. Significa estar verdadeiramente presente, né? Para pensar, quando a gente faz unha sempre com a mesma pessoa, corta o cabelo sempre com a mesma pessoa, por quê? É porque a gente gosta do serviço, obviamente, mas é porque de alguma forma dentro desses atendimentos existiu uma relação que foi construída. E na massagem não é diferente, não. Então, quando a gente está ali, para quem chega de verdade, a gente está fortalecendo para que a nossa relação seja construída. Em uma avaliação, a pessoa vai te contar um tanto de coisa que está acontecendo com ela, histórico clínico e tudo mais. Mas tem coisas que a gente só vai acessar através da observação. Por exemplo, se a pessoa chegou, sentou, ombros assim fechados, você percebe um hábito postural ali. E a dor tá nas costas, mas você tá vendo que precisa trabalhar aqui o peitoral, abrir essa região, liberar
esses músculos, trabalhar no externo. Dá pra gente criar um raciocínio clínico também a partir da nossa observação. Por exemplo, uma pessoa chega e começa a balançar as pernas, você já entende que ali existe uma ansiedade, uma hiperatividade, às vezes, né, uma ansiedade no momento que está acontecendo. Então a gente vai buscando caminhos que podem auxiliar cada um dos casos de acordo com a nossa observação. Então a gente já vai formando um raciocínio clínico que tragam componentes que podem auxiliar para essas situações. O corpo fala o tempo inteiro, o tempo todo, e o momento da avaliação é um momento que a gente tem para a gente tentar ali, captar, perceber todos os sinais, todas as pistas, todas as dicas que o corpo está nos contando. Tivemos a conversa inicial, fizemos a avaliação. Se vocês quiserem um vídeo falando só sobre a ficha de anamnese, essa avaliação, me contem aqui nos comentários que a gente faz também, tá bom? Então não teve nenhuma contraindicação, você está muito bem. Já sei todo o seu histórico clínico, mas eu ainda tenho que te fazer mais uma pergunta, que é: como eu posso te ajudar hoje? Eu preciso entender o que você está buscando, por que você me procurou. Porque imagina só que frustrante que é quando a sua cliente deita na maca e você faz nela a massagem que você gostaria de receber. Imagina. Sabe qual que é o único problema disso? É que você não é ela. Você não está sentindo o que ela está sentindo agora. Se tem alguma região que ela sente aversão ao toque, que ela não gosta, tem gastura, qual aroma que ela gosta durante a sessão, qual que é o som que ela gosta de ouvir para relaxar, se ela aceita uma água, quer ir ao banheiro antes da sessão, tudo isso faz parte desse momento, dessa conversa inicial. Tudo isso faz parte do nosso atendimento. Vocês perceberam uma coisa? A gente ainda nem colocou as mãos no cliente, o atendimento já começou há um tempão, né? Mas o atendimento não começa no toque, né? Começa pela forma como aquela pessoa se sente quando chega até você. Trabalhar com massagem não quer dizer que a gente trabalha só com o músculo, a gente trabalha com pessoas e sem perceber o nosso atendimento já começou há muito tempo. Mas tempo de maca é tempo de maca. Se a sessão tem 50 minutos, é 50 de maca. Mas atendimento não é só tempo de maca, né? Mas quanto mais a gente fizer com que aquele cliente se sinta seguro, mais fácil vai ser na maca. Quanto melhor for essa avaliação, mais fácil vai ficar para a gente conseguir alcançar o resultado da sessão. Não só porque a gente vai escolher a melhor técnica a partir dela, mas porque a gente já proporcionou um momento, um ambiente que aquele corpo entendeu que ele podia relaxar, que tem alguém ali que está preparado para cuidar dele. Um corpo, quando ele está em estado de vigilância, ele responde de uma forma muito diferente do que um corpo que percebe que ele pode, baixar a guarda. Vou falar uma coisa para vocês. Às vezes eu vou receber uma massagem, a pessoa começa a apertar um ponto específico e fica manipulando demais, uma região que começa até a doer, e eu realmente começo a me perguntar, será que ela está sabendo o que ela está fazendo? Gente, o corpo de outra pessoa não é um espaço para teste, é uma responsabilidade muito grande, não é um lugar para tentativa e erro, para exploração. A gente precisa estudar, a gente precisa entender anatomia, a gente precisa entender sobre contraindicações, saber por que a gente está fazendo cada escolha dentro de uma sessão. Vou contar para vocês essa história. Eu fui fazer uma massagem relaxante e do nada fizeram uma ventosa em mim. Sem uma avaliação, sem saber se tinha alguma contraindicação, sem me avisar que ia colocar, do nada colocaram, né? E foi aí que eu fiquei pensando, falei, será? Por que isso está acontecendo? Eu não estava com dor, não tinha nenhuma queixa em relação a isso, nem cheguei pedindo essa terapia complementar. Então, vocês conseguem perceber o quanto essa conversa inicial é importante? Isso protege o cliente, mas também protege o profissional. E depois dessa avaliação, existe uma coisa que eu considero muito importante, que é contar para o cliente exatamente o que vai acontecer quando ele deitar na maca. E esse é um passo que faz parte da experiência, faz parte de construir um ambiente de segurança. Inclusive, se vocês quiserem, a gente também pode fazer um vídeo falando sobre a preparação do ambiente, né? Vão me contando, gente. Eu quero fazer vídeo que realmente seja assim,
importante para vocês, que vocês curtam assistir, que seja relevante dentro da busca de cada um. Quando a gente explica para o nosso cliente como a sessão vai acontecer, eu quero que ele não tenha dúvidas. Porque pensa comigo, primeira massagem da vida. Às vezes a pessoa nunca ficou de calcinha e sutiã em um atendimento. Muitas vezes nem na frente de um médico em uma consulta ela passou por uma situação parecida. E de repente ela chega, se depara comigo, que sou uma pessoa completamente desconhecida para ela, e eu falo assim, ó, tem uma toalha na maca para você se cobrir, pode ficar de calcinha e sutiã. Olha o nível de vulnerabilidade que existe aqui nesse momento. A gente esquece disso porque a massagem faz parte da nossa rotina, mas para quem está recebendo pela primeira vez, pode gerar muita insegurança sim, a gente precisa pensar nisso. E infelizmente a nossa profissão, ela ainda sofre muito com interpretações distorcidas. Então, cabe a nós também sermos extremamente profissionais. Quanto mais profissional for a nossa postura e a nossa condução, mais confiança aquela pessoa vai ter em nós também. E a forma que a gente conduz esse momento precisa comunicar respeito. Esse é um dos pilares também para que o cliente consiga se entregar. Então, eu explico tudo, tá? Tudo que vai acontecer durante a sessão. Fala, olha, você vai ficar coberta durante toda a sessão, eu vou descobrir a região que eu estiver trabalhando naquele momento, depois eu vou cobrir novamente. Se for massagem relaxante, eu vou explicar, você não vai sentir desconforto em nenhum momento da sessão, pode aproveitar para se entregar ao máximo. Né? Se for, por exemplo, uma massagem terapêutica, uma massagem clínica, que a pessoa chegou com uma dor específica, eu também vou explicar antes. Vou falar assim, olha, pode ser que em algum momento você sinta algum desconforto, porque a gente vai precisar trabalhar essa questão. Mas você pode me pontuar, fica à vontade para me falar sobre como está o nível da sua dor. Então, atendimento, em resumo, é isso. A pessoa chega, te conta o que ela está buscando. Dentro do seu repertório técnico, você vai fazer uma indicação sobre qual vai ser a massagem ideal para o momento daquela cliente. E aí vai explicar isso para ela. Se a decisão foi, por exemplo, que a melhor opção nesse momento é uma massagem relaxante com pedras quentes, eu vou contar para ela. Ela não vai estar deitada na maca e de repente ela vai sentir que ficou quente, que tem uma pedra ali. Ela já vai deitar ciente do que vai acontecer. Nada vai acontecer para pegar ninguém de surpresa. E agora a gente vai falar sobre detalhes, porque a gente sabe que detalhes fazem a diferença. E esse detalhe aqui, ele faz muita diferença até hoje nos meus atendimentos. Na ficha de anamnese, obviamente, vai ter registrado histórico clínico, evolução da sessão, contraindicações e tudo mais. Mas eu também anoto algumas observações pessoais. E calma, tá? Que eu não tô falando de invadir a vida, a privacidade de ninguém, não. Eu estou falando de prestar atenção naquilo que a própria pessoa compartilhou comigo durante a sessão. Vou te dar um exemplo. Ó, você chegou para receber uma massagem e me contou que está vivendo uma transição de carreira para uma promoção, mas isso está te deixando um pouco estressada, ansiosa. Me contou que é mãe ou pai da Mariazinha, que a Mariazinha começou em uma nova escola, ou que, enfim, estava preocupada com alguma situação da sua família ou preocupado. Essas pontuações apareceram de forma natural na nossa conversa. E aí, eu vou registrar essas informações, porque na próxima sessão eu já posso te receber de uma outra forma. Antes de você chegar, eu já fui lá na minha pasta, peguei a sua ficha, li a sua ficha, lembrei do que eu fiz na última sessão, qual era a sua queixa naquele dia e o que você me contou. Quando você chegar, eu já vou te falar, e aí, tudo bem? Como foi a sua transição de carreira? Como está a Mariazinha? Como foi a adaptação na escola nova? Olha como muda a relação, como você vai se sentir, porque eu iria me sentir especial. Nossa, eu fui lembrada. E ó, eu faço questão de diferenciar uma coisa, tá? Isso não é uma estratégia para fidelizar cliente, é uma consequência de uma escuta verdadeira. A anotação só existe porque primeiro você teve interesse de ouvir e de prestar atenção. Porque vamos combinar, a gente atende muita gente, é muito difícil lembrar de todos os detalhes, de todas as histórias, de todas as pessoas, e não tem problema nenhum nisso. É justamente por isso que a gente pode anotar. Não para a gente ficar decorando as histórias, mas para a gente poder cuidar melhor, entender melhor o momento da vida do outro.
Na próxima sessão, eu leio tudo que eu escrevi da última sessão e faço novas anotações. Eu sempre vou ter anotado tudo que foi feito na sessão para eu saber também se aquele caminho está funcionando para aquela pessoa. Então, a partir da segunda sessão, a gente não começa tudo do zero, a gente continua a conversa de onde ela parou. E esse eu acho que são um dos maiores benefícios de uma ficha de anamnese, porque a gente para de ficar atendendo sessões isoladas e passa a acompanhar uma história, porque às vezes a gente fica tão preocupado em aprender novas técnicas, incluir novas manobras, que a gente esquece muitas vezes aquilo que a gente está fazendo e que já está dando certo. E esse acompanhamento mostra se aquilo que a gente está fazendo realmente está funcionando. E isso tem muito valor para a gente. É uma ajuda dentro do nosso trabalho, a gente ter esse registro. E vamos para o nosso próximo passo, que é o que? Início da nossa sessão. A gente sabe que a massagem, ela não é uma receita de bolo, que é uma sequência pronta que serve para todo mundo, né? Mas quando a gente está começando, eu sei também que a nossa maior preocupação é decorar as manobras, uma sequência, e começo é sempre assim, tá, gente? É assim mesmo, a gente fica com dúvida, agora o que eu faço? Eu começo pelos pés, começo pela cabeça, começo pelas costas, por onde eu começo essa sessão? E a gente fica pegado mesmo a um passo a passo, até a gente conseguir criar familiaridade com as manobras. Mas com o tempo, a gente vai percebendo que a massagem não funciona assim, que cada corpo vai pedindo pra gente um caminho diferente. Tem sessão que a gente começa pelos pés, tem sessão que a gente começa pelas costas, tem atendimentos que a gente vai começar exatamente no lugar da dor, e tem sessões que a gente vai usar o pensamento contrário, a gente vai deixar o lugar da dor pro final, porque depende da pessoa, depende da queixa. Por exemplo, se eu começar no ponto doloroso, pode ser que para um corpo eu gere mais defesa, então eu vou precisar preparar melhor aquele tecido, aquecer o local ali, as musculaturas adjacentes da dor, e depois eu acesso a região mais dolorosa. Já em outras situações, pode acontecer justamente o contrário. A pessoa chega com uma tensão tão localizada, tão aguda, que se eu aliviar aquele ponto logo no início, faz com que ela consiga aproveitar muito melhor o restante da sessão. Eu sei que muitas vezes a gente quer uma fórmula, né? Mas a resposta verdadeira é que realmente depende da avaliação, da história daquela pessoa, do objetivo daquela sessão, de como aquele corpo chegou naquele dia. É justamente por isso, gente, que a avaliação, ela nunca é perda de tempo. Ela é quem vai te dar a direção para essa sessão. Sem ela, a gente corre o risco de aplicar sempre o mesmo protocolo em situações completamente diferentes, ou só fazer aquilo que a gente gostaria de receber, que também não é o caso. Então, Márcio, aproveite bem esse momento de conversa inicial para vocês conseguirem, a partir dela, começar a pensar em raciocínio clínico. Eu sei que durante a sessão a gente pode ter um outro tipo de percepção, o corpo pode responder de uma forma diferente que faça a gente mudar de estratégia no meio dela. E tá tudo certo, esse protocolo pode mudar de direção. Mas quando a gente começa com uma noção, isso dá um norte pra gente no início da sessão. Mas tem uma coisa que, independente do protocolo, da massagem, da sessão que vai acontecer ali, eu sempre faço em todas as sessões, que é iniciar a sessão com uma autorização para tocar no corpo do outro. Antes de encostar a mão pela primeira vez, eu sempre peço licença. Peço licença para a pessoa ouvir, como se eu realmente estivesse pedindo uma autorização, por mais que a maior parte das pessoas nem responde. E não é para responder mesmo, é só para a gente se colocar ali a serviço e com respeito ao corpo do outro. O toque, ele é uma forma de comunicação e toda boa comunicação, ela precisa começar com respeito. Então, antes de começar, eu tenho o hábito que para mim é muito especial, que é fazer uma oração mesmo, sabe? O cliente nem sabe, é um momento meu. Quando eu peço a Deus para que as minhas mãos sejam levadas aonde elas precisam ir, para onde aquele corpo precisa, sabe? Que eu tenha discernimento para fazer boas escolhas. É uma coisa muito íntima que para cada um vai ser diferente e que cada um pode fazer de acordo com suas próprias crenças. Cada profissional vai encontrar a sua maneira de se preparar para atender. O mais importante é que essa preparação
Nunca substitua, tá, gente? Conhecimento, técnica, responsabilidade, ela vai complementar a forma como cada um escolhe exercer a profissão. Eu, por exemplo, gosto muito de mentalizar que somente o que for meu fique comigo, somente o meu melhor seja passado para frente, que aquela pessoa saia da sessão melhor do que quando ela chegou. E eu fico firmando esse pensamento durante toda a sessão praticamente. Porque se a gente parar para pensar sobre isso, a nossa profissão, ela nos presenteia com isso. Ela nos dá de graça essa oportunidade de estarmos presentes, de estarmos completamente presentes. Vocês já pararam para pensar nisso? O quão valioso é isso para a nossa vida mesmo, para a nossa jornada, né, de evolução, para a nossa jornada pessoal, que às vezes passa batido como se fosse um detalhe, mas não é. Quando a gente se coloca em presença, é muito fácil, a gente sabe que para a nossa cabeça fugir assim da sessão é isso aqui, né? A gente pode fazer massagem pensando na louça que tem que lavar, pensando no Pix que tem que mandar, pensando nas obrigações, é assim. E acontece, mas veja bem, aquela paciente que está deitada ali na sua maca, ela reservou 1 hora da vida dela para estar ali com você. E ela merece que a gente esteja ali por inteira, não só com as mãos, não só com a técnica, mas também com a minha atenção, com a minha presença. E presença também é técnica, porque quanto mais presente a gente tiver, mais fácil vai ficar de perceber todas as respostas que aquele corpo dá. E o corpo, ele responde o tempo inteiro. E quando a gente está presente, a gente consegue perceber coisas que normalmente a gente não perceberia. E tudo isso vai mostrando pra gente que ou a gente está no caminho certo ou a gente precisa fazer uma adaptação. Quanto mais experiência a gente adquire com presença, menos preocupado a gente fica com sequência perfeita e mais atenção a gente passa a ter nas respostas que aquele corpo está oferecendo durante a sessão. A técnica, ela sempre vai ser muito importante, mas ela não caminha sozinha. Ela vem acompanhada de observação e é através dessa observação que vai nascer a nossa capacidade de adaptação. E outra coisa, aquela paciente ali, ela está pagando por 1 hora do seu tempo. A massagem, ela é uma terapia integrativa. Ela atua em todas as esferas, físico, mental, emocional, energético. E quando a gente também entrega em todas as esferas, incluindo a nossa intenção, a gente está entregando tudo aquilo que a massagem possibilita que aquele corpo receba. Eu posso fazer uma massagem de forma mecânica, sabe, pensando nos problemas da minha vida. Ou eu posso fazer uma massagem presente, intencionando para que aquele corpo alcance a cura que ele está buscando, intencionando coisas boas para aquela cliente. E esse é o presente que a massoterapia nos dá. Toda vez que a gente intenciona, de forma genuína, verdadeira, de coração, com paixão, o bem, tudo que vai, volta. Todo bem que você está colocando naquela sessão vai voltar para você em multiplicação. Não é por isso que você vai fazer, mas tem essa consequência, que é muito positiva, em entregar o nosso melhor e realmente intencionar o melhor para as pessoas. Isso sempre vai voltar para a gente. Pode ser firmando um pensamento, um mantra, uma oração, sabe? Mas que aquela intenção realmente seja empregada naquele momento. E isso, de certa forma, encontra um respaldo na ciência. Hoje nós sabemos que atitudes de compaixão, de empatia, de altruísmo ativam áreas cerebrais relacionadas ao bem-estar e à recompensa, além de favorecer também a liberação de substâncias como dopamina, serotonina, ocitocina, que estão associadas à sensação de conexão, satisfação, redução do estresse. Ou seja, quando a gente faz o bem para o outro, a gente também recebe o bem. Isso também produz efeitos positivos para quem pratica a ação. E de verdade, para mim, esse é um dos aspectos mais bonitos da massoterapia. Ela nos dá a oportunidade de transformar um gesto técnico em um gesto de cuidado. E a cada atendimento a gente tem a oportunidade de estar verdadeiramente presentes e oferecer o nosso melhor. Eu considero isso um privilégio da nossa profissão. É uma oportunidade muito rara da gente poder trabalhar com algo que nos possibilite isso.
E eu espero muito que a gente nunca perca a sensibilidade de enxergar isso. Cada vez mais a gente vê a massoterapia sendo divulgada como só técnica, como manobras acrobáticas, mas por trás disso tudo tem uma oportunidade, tem um ouro escondido. E é esse ouro que a gente não pode deixar se perder no meio do caminho. Então vamos lá, voltando para o nosso passo a passo. Depois que eu pedi licença para o corpo, depois que eu fiz a minha intenção, antes de iniciar a massagem, ainda tem mais um passo, que é a higienização das mãos e dos pés. E você pode fazer isso de várias formas. Você pode utilizar um papel toalha borrifado com álcool 70%, um lencinho umedecido sem perfume, pode ser uma toalhinha úmida, ou se funcionar para o seu tipo de atendimento, pode ser também um escalda-pés, que o cliente chega, coloca os pés lá dentro da bacia enquanto faz a avaliação. A forma não é o mais importante. O importante é que esse momento aconteça de maneira natural, que a pessoa ela perceba que aquilo ali faz parte do seu protocolo, que você não está fazendo só porque ela chegou com a mão suja ou com o pé sujo. E vamos combinar, Márcio, a gente trabalha com toque, então faz sentido a gente ter esse cuidado com a higiene. Muitas vezes a pessoa chegou dirigindo, mexendo no celular, não lavou as mãos, ou então passou o dia todo com um sapato e veio depois do trabalho. Isso é absolutamente normal e corriqueiro na nossa rotina. E quando a gente higieniza essas regiões, além da questão da higiene, a gente também está proporcionando mais conforto para quem está recebendo. E tem uma outra coisa que eu acho muito bonito nisso. Em diferentes culturas, tradições, a lavagem dos pés simboliza humildade, acolhimento, serviço. Eu não tô falando que a gente precisa transformar isso em um grande ritual em todos os atendimentos, não. Mas se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo o meu curso online de Spa dos Pés, que tem assim mais de 10 ideias de rituais imersivos maravilhosos, com várias etapas também, com o intuito de encantar os seus clientes. E essa etapa dessa higienização é uma etapa que está presente em todos os meus atendimentos. Higienização dos pés e das mãos. Gente, é simples, leva poucos minutos, mas faz muita diferença na experiência da pessoa e para nós massoterapeutas também. Já perceberam que eu sou um pouquinho metódica, né? Imagina, né? Nem perceberam, nem parece. Deixa eu contar para vocês não viram nada ainda. No começo dos meus atendimentos, eu criei um diário de atendimentos. Esse passo a passo aqui hoje existe foi por causa dessas anotações. Anotava minhas inseguranças, patologias que chegavam e eu não conhecia, anotava medicamentos que os pacientes falavam que tomavam e eu não conhecia. E aí eu anotava tudo, depois eu chegava em casa e pesquisava, e a cada dia que terminava de atendimento, eu lia aquelas anotações e já me preparava melhor para o próximo dia. Isso me ajudou muito. Foi muito importante para a minha evolução mesmo como massoterapeuta. Eu tenho muita vontade um dia de compartilhar esse material com vocês. Tem muita coisa legal lá. E quando eu registrava os meus erros, eu não estava vendo ali uma forma de me cobrar ou de me punir, mas uma forma mesmo de transformar cada erro em uma oportunidade de melhorar. Vou contar uma coisa para vocês. Eu já larguei até uma perna para trás no começo. Acho que foi a minha terceira sessão. Fiz a massagem toda. No final da sessão, o cliente me contou, ficou faltando essa perna aqui. Eu falei, ixi... Anotei lá na agenda, fiquei frustrada no dia, lembro disso, mas fiz outra sessão e depois eu não esqueci da perna. Gente, quem tá fazendo vai errar. Quem tá tentando, deixa eu contar uma coisa pra vocês, vai errar. Quem nunca erra, normalmente é porque nunca saiu do lugar, ou então tá tentando pouco ainda. Então, corta essa de ficar com medo de errar, a gente tem que ter o compromisso de aprender com cada erro. O erro, ele só deixa de ensinar quando a gente finge que ele não aconteceu. Porque quando a gente observa, a gente registra, a gente melhora, ele passa a fazer parte da nossa transformação. Mas, eu não anotava só erros não, tá? Eu anotava também muitos acertos. Então, quando eu fazia uma coisa que funcionava bem, eu também queria repetir aquilo, eu queria otimizar aquela etapa, aquele processo, transformar aquilo em um padrão dentro do meu negócio. Então eu registrava tanto aquilo que eu precisava corrigir, como aquilo que valia a pena manter.
Então, se você gostou dessa dica, leva que é sua e começa aí o seu diário de atendimentos. Quem sabe, né, daqui a uns anos isso não vira um livro. A gente tem que registrar mesmo as nossas experiências. É muito válido olhar para trás e relembrar o nosso caminho, olhar para os nossos acertos, comemorar as nossas pequenas vitórias, ver até onde os nossos esforços, né, foram e onde eles estão levando a gente. É importante para a gente também, para a gente começar a se valorizar mais como profissionais, porque a gente se esforça muito para entregar sempre o nosso melhor. Não é, Márcio? Fizemos toda a sessão de massagem, finalizamos a massagem, eu não recomendaria terminar a massagem e já falar assim, olha, acabou, pode levantar. Não, vamos devagar, dá um minutinho que seja, para o cliente respirar um pouco, sentir o corpo, voltar para o corpo, né? Então, terminou a sessão, eu vou avisar, olha, finalizamos a sessão, pode ir devagarzinho mexendo as mãos, os pés, pode ir voltando no seu ritmo, fica à vontade. Tá se sentindo bem? Isso é importante a gente perguntar. A pessoa precisa dar um sinal de fumaça, tá? Tudo bem. Geralmente a pessoa responde meio que até dormindo, né? Aham. Então, ótimo. Aí, o que a gente faz? A gente espera a pessoa se mexer, voltar com calma. Reserve uns minutinhos também para o pós-sessão, que é muito importante. Uma outra coisa que é legal é a gente ter um tapete debaixo da maca ou do tatame, para quando a pessoa levantar da maca, ela não encostar já no chão gelado. Isso ajuda a manter o aquecimento que foi gerado naquele corpo durante a sessão. E para a pessoa não escorregar também, às vezes no chão, com óleo nos pés, você pode oferecer a opção de tirar um pouco do excesso do óleo, do creme que você usou, ou então só tira dos pés e mãos e deixa no resto do corpo, dependendo da massagem, a indicação é até deixar, dependendo, né, do óleo que você usa, enfim. Mas aqui a ideia é de também gerar um pós-sessão de tranquilidade. Então, finalizou a sessão, eu não gosto de ficar nem no início nem no final, tá? A pessoa vai tirar a roupa, deixar a roupinha lá no canto, ou então colocar a roupa e ficar parada olhando. É desconfortável isso. Então, a pessoa levantou, você viu que ela levantou em segurança, aí você fala, olha, eu vou lavar as mãos, pode ficar à vontade para se trocar. E sai um pouquinho da sala, dá privacidade para ela se trocar, para ela curtir esse pós-sessão. Nada de ficar, e aí, como foi? Gostou? Dá um tempo para aquele corpo ainda entender, processar o que está acontecendo. O pós-massagem, ele é muito potente. Muitas pessoas demoram um tempo para voltar, né? Voltar para o normal, conseguir assim. Porque ali, gente, o que aconteceu foi uma coisa muito profunda. A pessoa saiu da rota de fuga e retornou para a rota de paz, que é a rota que a gente deveria estar sempre. E aquilo ali ainda está reverberando todos os benefícios da massagem, mesmo no pós-sessão. Então, ali é um momento que a gente deixa a pessoa tranquila, fazer as coisas com calma. Tenham lá o QR Code impresso, facilita a vida desse cliente. Tudo que puder facilitar. Pensa assim, como eu vou facilitar a vida do meu cliente? São essas buscas que a gente precisa fazer em cada um dos atendimentos. Então, finalizou, tá na hora do fechamento, tem um vídeo aqui que chama Como Atrair Clientes na Masso. E nesse vídeo a gente fala exatamente nesse momento do fechamento, que às vezes a gente pode oferecer um vale presente, já agendar o retorno, assiste que tá bem interessante, tem muita coisa legal lá também. Então, finalizamos, da mesma forma que a gente recebe o cliente na porta, a gente também leva ele até a porta quando a sessão finaliza. Então, levamos o nosso cliente, o nosso paciente até a porta. No dia seguinte, se você sentir necessidade, envie uma mensagem perguntando como foi, se aquela pessoa encontrou o alívio que ela estava buscando, se dormiu bem. Dependendo da conversa que vocês tiveram ali no momento da avaliação, eu acho que muitas vezes cabe sim uma mensagem de pós-sessão. Sempre é muito bem-vindo, né? Quando a gente percebe que o outro realmente teve cuidado e se preocupou em como a gente está se sentindo, mesmo depois de já ter realizado o atendimento. Então, isso aí também é bem legal. Mas eu gravei esse vídeo pensando em vocês, em como eu gostaria de ter encontrado um conteúdo assim. Quando eu comecei, ou então quando eu estava passando por alguma modificação e organizando os processos dos meus atendimentos. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí de alguma forma. E se já conseguiu encurtar, nem que seja um pouquinho assim, o caminho de alguém, eu já vou ficar feliz. A minha intenção aqui nunca foi falar que existe uma única forma de atender, mas de realmente compartilhar com vocês aquilo que na prática fez diferença na minha trajetória, no meu negócio e continua fazendo até hoje. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso 3 em 1 massagem relaxante.
terapêutica e alongamentos. Além do curso completo, você também vai ter acesso a vários bônus especiais e exclusivos que eu preparei com muito carinho. Também temos cursos presenciais aqui no nosso espaço em Minas Gerais, no formato de retiro, e seja no curso online ou presencial, se você sentir de vir estudar comigo, vai ser uma satisfação muito grande de receber. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o like, se inscreva no canal e me conta aqui nos comentários quais outros vídeos vocês querem ver por aqui. Muito obrigada pela sua presença e principalmente pelo seu tempo. Fiquem todos em paz, com Deus, e a gente se vê no próximo vídeo. E se você sentiu afinidade com a minha entrega, eu tenho um curso completo para você, de 3 técnicas populares e muito procuradas na massoterapia: massagem relaxante, terapêutica e alongamentos. O link tá aqui embaixo na descrição. É só clicar que o acesso é imediato. Vou te receber com muito carinho na nossa turma. Se esse conteúdo foi bom para você, deixa aqui o seu curtir, não se esquece de se inscrever no canal. Sempre teremos vídeos sobre o universo da massoterapia e muito mais. Fiquem todos em paz, com Deus, e até o nosso próximo vídeo.